Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. O papo de hoje vai ser sobre um assunto muito necessário que precisamos trazer, porque afinal de contas é uma rotina hoje, né? A gente vê todo mundo que você conversa tá usando uma canetinha emagrecedora, né? Então a gente vai trazer um pouquinho da ideia. Na verdade, eu até já fiz um papo com uma endocrinologista falando de emagrecimento e a gente falou muito dos análogos e tudo mais. Então a ideia não é falar sobre a caneta emagrecedora, mas é trazer, eu trouxe esse cara que é um espetáculo para falar sobre as canetas e a perda de peso e a sarcopenia na mulher 40 a mais, e a gente vai entrar um pouquinho na performance e no anabolismo, porque o Henrique trabalha muito bem nessa área e a gente precisa, não só pensando em performar, mas o grande impacto que é essa perda de massa muscular para essas mulheres 40 a mais. E até eu queria que você também trouxesse um pouco disso, né, a importância do músculo. Eu sei que você é um cara que preza muito, né, por músculo, você estuda muito, você trabalhou muito tempo com performance, então eu quero tirar tudo de você aqui. Então, meu amigo, muito obrigada por estar aqui, e vamos, que eu acho que esse papo vai ser muito maravilhoso. Eu que te agradeço. Eu estou encantado com o seu podcast. Isso aqui eu vou te falar. Só de chegar já me sinto em casa, Já né? Porque a tá, né? amizade já estou em casa, Você já tá? estou me sentindo à vontade. Ainda falar de um assunto que eu Você adoro, ama. né? Eu tenho uma história de vida de ter sido um cara gordinho, Conta, né? conta, eu amo E histórias. conto, Eu vou acho que as contar. pessoas se conectam assim. Depois eu vou te mandar a foto, aí você põe a foto assim e tira rápido, viu? Mas aí o que que acontece? Eu era um cara gordinho, pesava 114 quilos, gordinho, né? Tinha uma vida meio desregrada, trabalhava Quem muito, não, né? Quem não? muitos plantões, né? E no plantão a gente não dorme direito, a gente come o que tem. Então, o que o Estressadíssimo. delivery entrega, e delivery de antigamente, para eu não contar a minha idade, só entregava pizza e sanduíche. Hoje tem delivery leve, assim, né? Mas, assim, antigamente não, era E a pizza, cantina do hospital, né? é, Saudável. sanduíche trailer, daquele prensado, assim, Sei, sabe? Mas sei. era isso. Mas aí o que que acontece? Eu era gordinho e eu fui ter filho, né? E na hora que minha esposa estava grávida, eu falei, eu preciso mudar de vida, senão eu não vou ver meus filhos crescerem, né? E a gente sabe que quem está gordinho tem uma chance maior de doenças crônicas do envelhecimento, de problemas de saúde, de infarto, de derrame, por causa dessa inflamação que a obesidade causa. E eu decidi mudar de vida. E então eu falo que meus filhos me Essa, salvaram, essa era a né? pergunta que eu ia te fazer, porque eu acho que todos nós que entramos para essa medicina integrativa, né, funcional, eu acho que cada um tem a sua história dentro da dor, né? Eu acho que é Isso, a dor que modifica a gente. Minha mãe tem uma frase que ela sempre usa que é: o que não vem pelo amor vem pela dor. E exatamente. eu ia te perguntar, então a tua dor foi a possibilidade de talvez não ver os teus filhos? Conta mais. Depois, em off, só para deixar o pessoal curioso, eu vou te contar uma outra frase que é um pouco mais dolorosa, mas assim, para o conhecimento entrar. Mas de toda forma, para você entender, na hora que os meus filhos, que a minha ex-mulher engravidou, eu falei, eu preciso mudar de vida. E aí fui para academia, fui estudar, fui caprichar, né? Fui entender como que funcionava, e eu fui na academia e não entendia porque que umas pessoas conseguiam emagrecer, outras não. Umas conseguiam construir massa muscular, outras não. E aí o que que acontece? Quando eu fui estudar bastante essas coisas, eu entendi que tem um jeito eficiente de treinar, e aí fui estudar um pouco da parte de A gente já educação conversou física, sobre isso. né? Isso é legal você trazer. Perfeito. Fui estudar como fazer dieta para cada biotipo, né? Porque você tem um endomorfo, você tem um mesomorfo e você tem um ectomorfo. E a dieta, a quantidade de carboidrato, de proteína para essas pessoas é diferente, a forma como eles gastam energia, o tipo de fibra muscular. Então, quando você tem o endomorfo, que é o meu tipo, que era rolição, fibra muscular do tipo 2, tem muita força, mas tem pouca resistência à repetição. Então, o treino tem que ser específico para aquele tipo de paciente. O paciente que é magro, magro de ruim, que a gente fala, aquele magrinho que come pra caramba, mas não engorda, né? Então, ele tem fibra do tipo 1, fibra de resistência. Tá aí os maratonistas, né? Mas para ganhar massa muscular é muito difícil. Então, eu fui me aprofundar nisso.
e depois tive a experiência de ir treinar numa academia que era de um grupo de fisiculturistas, porque eu mesmo treinando numa academia padrão, numa academia tradicional, com ficha pronta de academia, eu não conseguia evoluir. Então aquela pessoa com a ficha pronta, ela não vai evoluir. Você entende por que um pedreiro não é um incrível Hulk? Se ele faz esforço todo dia, na verdade, é porque se a gente tiver a mesma demanda todo dia, a gente para de evoluir, a gente vai estagnar, né? Eu falo que a evolução do nosso físico é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Se eu parar de subir, ela me leva para baixo. E se eu estiver andando na mesma velocidade da escada, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar parado no mesmo espaço. Então, para eu continuar evoluindo, eu tenho que subir mais rápido do que a escada desce. E é por isso que a gente precisa aumentar as demandas musculares. Então, voltando para a minha história aí, eu fui para essa academia e comecei a treinar de forma eficiente, aprendi a treinar, aprendi periodização de treino, foi uma escola na minha vida. Então, além da parte teórica, eu aprendi de uma forma muito prática. E eu fui aprendendo de trás para frente, né, porque o fisiculturista faz primeiro, né, meio aprendendo na prática, e a gente depois vai estudar a teoria daquilo e tem fundamento. Então, na hora que a gente aprendeu um pouco a treinar, eu mudei meu físico, eu emagreci, eu caí de 114 quilos para 89 quilos, tive um abdômen tanquinho que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida, né? E, então, quer dizer, é possível, é só a pessoa se dedicar e ser bem orientada. E depois disso, comecei a trabalhar com performance, com emagrecimento, com mudança de qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que eu falo que os meus filhos me salvaram, né? Porque eu era um gordinho que provavelmente ia infartar ali na frente, né? E hoje cuido muito da minha saúde e transformo a vida das pessoas, porque eu aprendi a transformar a minha primeiro. E é isso, né? Realmente, até me arrepiei aqui com essa sua fala, porque é isso. Eu acho que eu me vejo hoje melhor com 41 do que eu tava com 30. Né, e também me identifico muito com a tua história, porque é volume absurdo, horas intensas, comendo tudo errado, e a gente vê o quanto que isso impacta na nossa vida, né? E não tem como. Se eu não olho pra mim, como é que eu falo pra você fazer exercício se eu mesma não faço? Como eu falo pra você parar de fumar se eu mesmo fumo, né? Como é que eu falo pra você sobre bons hábitos se eu sou a pessoa que tem hábitos péssimos, né? Então eu acho que a transformação vem primeiro da gente. Concordo. E é muito interessante, porque a hora que a gente começa a ter sucesso num canto, nada para mais a gente, né? A gente entende que a gente consegue ter sucesso, que o sucesso é dedicação. Então, você consegue ter sucesso profissional, você consegue ter sucesso financeiro, você consegue lidar melhor com a sua família, você consegue lidar melhor com seus filhos, porque você entende que ter sucesso é focar naquilo que você quer entregar. Então, quando você pensa na meta, em vez de pensar no problema, pensar na solução, você vai encontrar o seu caminho. E aí você se torna uma pessoa feliz fazendo aquilo que você é bom fazendo, né? E quando você escolhe o seu caminho e faz aquilo que você é bom fazendo, você vai ter sucesso. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, até 5, mas você vai chegar lá. Nossa, que fala maravilhosa, porque eu falo isso muito para as mulheres, né? A gente que trabalha com mulheres, eu sou mulher, e eu vejo que a gente não separa as coisas, né? Eu acho que se eu tô bem, né, como pessoa, eu tô bem no meu relacionamento, e por isso que eu acho que a gente precisa olhar para todos esses pilares da nossa vida. E eu acredito de fato nisso que você trouxe, porque a minha vida pessoal melhorou absurdamente, a minha vida, né, com o meu relacionamento, a minha vida profissional, então acabou que foi tudo junto, né, e o sucesso em ambas as áreas de vida e essas esferas que a gente tem. Então eu acredito muito nisso. E até tem, acho que a gente já conversou sobre isso também, você já deve ter ouvido falar sobre Ikigai, né, que é encontrar de fato o que você ama, nisso o seu propósito de vida, né, e aí quando a gente encontra isso, que eu acho que a gente encontrou, né, meu amigo, a gente vê a transformação não só nossa, mas de todos ao nosso redor, né, isso é muito maravilhoso. E ainda vive disso, né? Eu falo, o pessoal me paga para fazer o que eu gosto de fazer, gente, eu não estou entendendo, né? Então, assim, é muito interessante, já gerou um novo podcast pra gente aí, aqui a gente não consegue nem falar do que era o assunto principal. Pois é, você já falou de Ikigai, eu já ia falar para você da roda da vida, né? Que tem uma ferramenta interessante,
que a gente pontua na vida da gente se a religião tá legal, se o físico, a saúde tá legal, se a família, se o amor tá legal, pilares, se a relação com o trabalho está tudo legal. E quando você pontua isso dentro daquela roda, eu vou até desenhar e mostrar para você, aquela roda vai fazer um desenho, e quando aquela roda faz o desenho, a roda está girando ou não está girando. Então, se a roda tiver muitas pontas, você vai saber onde você precisa atuar e precisa corrigir, e você vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Então eu falo, quem é vitorioso em tudo, porque sabe entender onde que é o ponto que precisa trabalhar um pouquinho mais, focar na solução e não no problema. Maravilhoso. Nossa, que introdução para esse podcast, meu Deus. Nossa Senhora, lindo, adorei. Eu acho que isso faz muito sentido. Eu vejo isso todos os dias, a gente vê histórias de mulheres, então a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Fora... Precisa. A gente tô aqui brincando um pouquinho, mas fora a brincadeira, eu acho que de fato a gente precisa... Ainda mais as mulheres que empilham, estão controlando vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, assim, as mulheres que são multitarefas, né? O homem, às vezes, é mais focado em uma tarefa única, ele é uma por vez, né? E aquela história das caixas, né? O homem é uma caixa por vez, né? Então, você quer conversar de um assunto, você tem que parar o outro primeiro. A mulher é tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, elas precisam se entender dentro desse mundo e vão conseguir evoluir cada vez. Eu sou um admirador das mulheres, porque a gente aprende muito com elas, né? Deus fez depois, porque fez o rascunho na gente e depois aperfeiçoou. Maravilhoso! Ai, que lindo, que delícia esse papo. Coisa linda do meu coração. Eu queria... Primeira pergunta. Na verdade, eu não vou falar de caneta, tá? Se você quiser só dar uma introdução do que são essas canetinhas emagrecedoras, mas eu queria que você entrasse muito na questão da perda de massa muscular e por que a gente hoje está falando tanto de músculo e parece que a gente não ouvia falar muito, né, de músculo e o quanto que esse músculo é importante, o que isso é verdade, o que não é e o que eu posso fazer, por exemplo, de estratégias, e aí a gente vai caminhando, que tem muita pergunta para te fazer. Bora lá. Então, assim, se você olhar uma foto do pessoal na praia no Rio em 1950, todo mundo era magro e todo mundo tinha uma estrutura muscular relativamente boa, né? Opa, caiu meu fone de novo. Tá tudo bem, ajusta o fone. Mas vamos lá, podemos continuar. Põe ele. Não, põe aqui primeiro. A gente corta. E só cai da orelha de cá. Eu vi. Vou ter que botar a cola capeta. Super Bonder. Eu acho. Mas aí o que acontece? Então, as pessoas eram magras, porque o estilo de vida era típico disso, né? As pessoas, elas trabalhavam com serviços mais braçais. Então, a pessoa acordava cedo, ela trabalhava durante o dia com um serviço que era mais braçal. Se ela precisasse ir no centro da cidade comprar um pacote de arroz, era andando ou de bicicleta, né? Você lembra da barra circular, aquela bicicleta que tinha uma rodinha no meio? Bom, era isso. Então, as pessoas tinham atividade física, elas preservavam o músculo, não tinha academia. E depois, quando a gente foi mudando o aspecto, na mudança de paradigma aí, das gorduras para os carboidratos, a gente passou a ganhar muito peso, ter um trabalho mais sedentário e passou a engordar. Isso aumentou a inflamação e os problemas de saúde, né? Então, o que acontece? Por que a gente fala hoje tanto de músculo e que antes não era uma coisa importante? Antes as pessoas tinham uma musculatura relativamente boa, duravam muito, você tinha aqueles centenários, né? Duravam bastante. E hoje as pessoas não fazem atividade física e às vezes tem até pânico de ir para a academia. Fala, musculação não vou fazer, né? E cada vez que a gente estuda mais, a gente entende que o exercício físico e a massa muscular ela é inegociável. A gente achava que o músculo era só um órgão locomotor, era só para a gente se movimentar. Mas a gente sabe hoje que o músculo ele produz umas citocinas, né, que a gente chama de mioquinas, que vão atuar à distância, melhorando a cognição, melhorando o emagrecimento, transformando aquela gordura amarela numa gordura marrom, que é uma gordura menos inflamada, diminuindo processos inflamatórios, melhorando a imunidade, produzindo até o GLP-1 no intestino, né, que é o mesmo peptídeo das canetinhas. Então é uma canetinha que a gente ganha sem ter que pagar por ela, só treinando, gastando tempo, né? Melhora a resistência insulínica, melhora a cálcio no osso,
Saúde mental produz BDNF no cérebro, né? Então estimula fator neurotrófico derivado do cérebro, que vai fazer a cognição melhorar, diminuindo a chance de Alzheimer, demência senil, todas essas Inclusive, questões. a gente tem literatura, né, mostrando que quem tem mais quadríceps, né, e mais músculo tem menos chance de ter Alzheimer e demência, né? Exatamente, porque antigamente o pessoal sempre pensou no emagrecimento como compartimento da gordura só, eu preciso perder gordura, né? Só que eu preciso perder gordura, mas eu preciso manter a massa muscular. Por quê? Toda vez que eu estou em déficit calórico, toda vez que eu vou emagrecer, eu vou perder massa magra e gordura. Sempre, sempre. Então, o caminho natural do déficit calórico é perder as duas coisas. Quando eu faço só dieta, eu perco massa magra e gordura. Quando eu faço dieta mais aeróbico, a adaptação do exercício aeróbico é diminuir um pouco a massa muscular. Por quê? Porque eu preciso ficar mais leve para ir mais longe, né? Antropologicamente, a gente precisava viajar muito tempo para conseguir encontrar alimento, né? Então a gente precisava ser ágil, precisava ser rápido, né? E quando eu faço musculação, eu estou tentando estimular o crescimento muscular, mas em déficit calórico esse músculo não cresce de forma eficiente, mas mesmo assim eu direciono para a queima de gordura. Então, a musculação é um exercício muito importante, o estímulo muscular, o estímulo da via mTOR, que é da via de crescimento muscular, é um estímulo muito importante para que a gente mantenha uma estruturação. A gente viu vários artistas aí que usaram uma canetinha, emagreceram demais, mas ficaram com aquele aspecto meio adoecido, né? Meio de doente. Por quê? Porque não preservaram a massa magra. A gente entendia que a canetinha era uma ferramenta para emagrecer. E hoje a gente tem que entender que ela tem que ser uma ferramenta de saúde, mas que a gente precisa trabalhar esse outro compartimento, que é o músculo, que é um compartimento endócrino, bioquímico, e que vai precisar de ajudar o paciente nisso também. Para eu segurar um osso em cima do outro, eu preciso de ter músculo. Para eu assentar e levantar, para eu ir ao banheiro sozinho, para eu ir ao supermercado, para eu pentear o cabelo, né? Oi? Para fazer esse movimento, né? Exatamente. Eu preciso pentear o cabelo. Então, assim, eu preciso de músculo para tudo. Entendendo isso, a gente entendeu que músculo também é longevidade, né? E quando a gente está analisando essas canetinhas que trazem emagrecimento, na hora que a paciente começa a emagrecer e perde massa magra, ela também diminui o metabolismo basal. E, consequentemente, porque o metabolismo basal é diretamente proporcional à massa magra que a gente tem, né? O músculo gasta 3 vezes mais energia dormindo do que a gordura. Isso era uma coisa que eu queria que você falasse, porque muita gente tem aquele conhecimento de que é o aeróbico, e o quão importante é ter músculo, inclusive para perder peso, né? Eu queria muito que você muito mais importante. Eu te falo que a musculação é o exercício que mais emagrece. Vamos tirar esse mito. Muito obrigada, maravilhoso. As pessoas acham que o aeróbico é o que mais emagrece, mas você vai ver um monte de gente no spinning, fazendo spinning, gordinho no spinning. Está condicionado, mas está gordinho, né? Um cara que corre 5 km todo dia, gordinho. Por quê? Porque a demanda dele é igual. Para eu continuar emagrecendo no aeróbico, eu tenho que aumentar a demanda. Então, o cara, para ficar magro igual um maratonista, ele vai ter que correr 42, entendeu? A corrida é muito satisfatória, um exercício maravilhoso, estimula a via MPK, mas o músculo aumenta o metabolismo fora da hora do treino. Então, quando eu faço um aeróbico, vamos dizer que eu fiz aí minha aula de spinning, gastei 700 calorias, parei de fazer, parei de gastar, né? Comi um pão de sal com queijo e presunto, eu recuperei minhas 700 calorias. Então é um pouco ingrato, né? E quando você faz a musculação, você faz microlesões na fibra muscular, e essas microlesões causam uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, causam um processo inflamatório, por isso que fica doloridinho um pouquinho depois, e com esse processo inflamatório, o músculo precisa gastar energia para se recuperar. Ele aumenta a temperatura, ele aumenta a termogênese. Então, ele gasta energia durante 48 horas pós-treino, se o treino não foi fofo, né? Se o treino foi eficiente. Fala disso depois, tá? Depois eu quero que você entre nisso. Claro, com o maior prazer. Mas se o treino foi eficiente, aquela pessoa vai ficar gastando energia por 48 horas.
Se eu treino um grupamento muscular num dia e ele gasta energia por 48 horas, no outro dia eu treino outro e ele gasta energia por 48 horas, no outro dia o outro e assim por diante, eu vou ter a minha semana inteira com um metabolismo bem acelerado. E isso aumenta o consumo da gordura, a beta-oxidação. Isso vai ajudar, pelo aumento do metabolismo, a fazer com que essa paciente perca a gordura mais rápido, segurando essa massa magra. Pensando só na dieta aí, ó, aquele paciente que faz dieta, emagrece 3 quilos, mas não está fazendo atividade física. Quando ele perde gordura e músculo, no próximo mês aquele metabolismo está mais baixo. Então ele vai ter que diminuir mais ainda a ingestão de alimentos, sacrificar mais ainda a dieta para emagrecer. E aí ele perde mais 1 quilo, 1,5 quilo, quer dizer, vai diminuindo a velocidade de emagrecimento. E aí ele perdeu um pouquinho mais de músculo, vai ter que fazer mais esforço ainda para emagrecer. E se ele deposita tudo isso só na dieta, ele perdeu seus 3, 4 quilos e estagna. É aquela pessoa que não está comendo nada e mesmo assim não emagrece. Né? Que é então, o segredo, muito, né? O segredo desse emagrecimento está no músculo. Quando essa pessoa aumenta o gasto muscular, ela pode até comer mais e, consequentemente, fazer com que esse músculo cresça um pouquinho e ela consiga ir trocando essa massa muscular por esse percentual de gordura. E, aos pouquinhos, paulatinamente, a gente constrói um físico saudável. Maravilhoso. Porque é muito isso, né? A gente que trabalha com mulheres 40 a mais, essa é uma fala bem constante, né? Doutora, eu não mudei nada, mas eu não consigo perder peso, né? E aí eu acho que a gente vê muito o cenário da dieta, que muitas mulheres acham que estão comendo adequado, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso com relação à ingesta de proteica. Eu fiz já alguns episódios, eu fiz 2 episódios com nutricionistas, então tem conteúdos mais, tá? Não precisa focar tanto, mas só da importância disso. E aí eu acho que tem a questão do treino, e aí eu tenho visto muito também essa ideia errada, né? Eu particularmente pratico exercício todos os dias. Se eu falho um dia na semana, né? Mas eu acho que essa ideia como não tem como a gente achar que vai usar uma caneta emagrecedora e não fazer o exercício, né? Então, aí eu queria que você entrasse nesse papo do treino, né? E que treino? Pois é, olha que legal. A gente falou aí das pacientes 40 mais, né, a dificuldade que elas têm de construir massa muscular, porque dos 35 anos em diante a gente começa a diminuir os nossos níveis hormonais e o primeiro a reduzir é a testosterona. Então, existem estudos que mostram que uma mulher com 40 anos tem 50% da testosterona que tinha quando tinha 20. Então, imagina que aquela mulher de 20 anos, ela quer namorar todo dia, ela fecha a boca uma semana, ela emagrece em uma semana só fechando a boca e tá tudo bem. Aquela mulher de 30 anos fecha a boca uma semana e faz atividade física uma semana, mas ela consegue. A mulher de 40 anos fecha a boca uma semana, faz atividade física uma semana, faz uma oração e mesmo assim vai ser difícil. Só por Deus. Né? Por quê? Porque ela tem uma resistência anabólica, ela passa a ter uma resistência ao crescimento muscular e uma memória dessa célula de gordura cada vez maior. Né? A célula de gordura aprende o tamanho que já teve, o maior tamanho que já teve, e ela quer voltar para aquele tamanho. Então, a pessoa, se ela se distrair um pouquinho com o treino, chutou o balde muito longe, vai ter que ir muito longe buscar. Então, o que acontece? Com essa resistência anabólica, ela tem, e essa deficiência de testosterona, que é o primeiro hormônio a diminuir, a gente começa a não conseguir conquistar a massa magra que a gente sonha, às vezes só com o treino e a dieta. E às vezes a gente vai precisar entrar com essa reposição, adequar isso. Em relação ao aporte de proteína, que você me perguntou, a gente tem um número, né? As pacientes, para a gente fazer esse aporte de proteína, a gente tem que treinar, obviamente, porque não adianta aportar proteína sem atividade física, porque se eu fizer isso, proteína também vira gordura, porque todo excesso de calórico ele vai virar gordura se eu não gastar. Perfeito. Mas é mais ou menos 1,8 grama até 2,2 grama por quilo de peso por dia. Então, quando a gente calcula aí uma paciente de 70 quilos e eu quero aportar para ela 2 gramas de proteína por quilo por dia, eu vou dar 140 gramas de proteína por dia.
Só que essa proteína aí é um cálculo líquido, né? A quantidade líquida de proteína que tem no alimento. Às vezes na balança dá até um pouco mais. Se eu dividir esses 140 gramas aí em 5, 6 refeições, né? Eu vou ter aí 20, 30 gramas de proteína em cada refeição. Mas esses 30 gramas é líquido. Então, por exemplo, o patinho moído tem 25 gramas de proteína em 100 gramas de peso de balança. Então, na hora que eu falo de uma paciente aportar 30 gramas, 25 gramas aí de patinho moído, ela vai ter que comer 100 gramas. 25 gramas de proteína, ela vai ter que comer 100 gramas de patinho moído. E isso em 6 refeições. Então parece pouca comida, mas é muito. É muita né? comida. E então, eu falo para as pacientes, pelo menos um básico, tá? Se a gente não for levar ao pé da letra esse 1,8, eu falo, coloca 30, 30 e 30. Então 30 no café, 30 no almoço, 30 no jantar. Eu acho que aí já é um bom aporte. E até eu estava vendo, tem um colega que fala muito sobre isso, e os endócrinos e nutrólogos vêm trazendo essa ideia de até... É que aí acaba entrando na questão de não ser, de fato, um alimento, né? Que é o whey ou a proteína do colágeno, pré-refeição, para você te ajudar antes da refeição para bater esse aporte proteico, né? Porque é um Ozempic natural, né? Eu vi já muita gente falando sobre. Isso é legal. Na verdade, tem um estudo agora de 2023 que é bem interessante. Eles colocaram pacientes que usavam placebo, que usaram 25 gramas de whey, e que usaram 100 gramas de whey divididos em 2 tomadas, 50 gramas pela manhã e 50 gramas à noite, né? E esse whey numa dose maior, então não existe dose teto de aporte de proteína, como a gente achava, para o anabolismo. Esse whey, que tem alto valor biológico, ele conseguiu fazer um teto, uma taxa mais alta de anabolismo e por um tempo maior quando a gente tomou esse whey. Então, a paciente que toma 2 medidas de manhã, ela faz 12 horas de aporte de proteína, e a que toma 2 medidas à noite também. Então, se eu der 4 medidas de whey por dia, eu estou fazendo um aporte de 24 horas de proteína segundo esse trabalho. Então, na hora que eu vou me alimentar durante o dia, aquele alimento ainda é adjuvante daquele crescimento muscular, mas eu dei o mínimo de aporte. E o whey, ele estimula o GLP-1 no intestino, então ele estimula a mesma substância das canetinhas. Quando eu estou usando a canetinha e estou usando o whey, eu consigo ainda melhorar a função desse GLP-1 no intestino com um resultado ainda melhor. Nesse estudo, ainda 98% desse whey que foi marcado foi encontrado na musculatura. Então, só 2% foi desperdiçado. Então, o whey pode ser uma ferramenta para aquela pessoa que não consegue ingerir grandes quantidades de alimento, né? Então, aquela pessoa que vai tomar um café da manhã mais discreto, que às vezes acorda sem fome, ela pode fazer só o shake dela ali, um whey com a creatina, né, que a creatina aumenta a fosforilação, né, aumenta o crescimento muscular, aumenta a força, a energia, aquela primeira energia do treino, que a gente chama de fosfocreatina, ele consegue ajudar nesse processo. E se eu tomo um whey no final do meu expediente, lá às 6 horas da tarde, eu vou chegar em casa, tomei no trabalho ainda, eu vou chegar em casa sem aquele apetite voraz. Isso é muito interessante. É uma estratégia que eu adoro. Eu deixo no consultório e eu sempre tomo antes de ir para casa, porque aí eu chego, eu não tô desesperada, que era uma coisa que eu fazia bem errado. Eu chegava do plantão meu, ia comendo tudo que eu via na frente. Então, antes de eu sair do consultório, eu já tomo eu não gosto do whey de rotina, me estufa, então eu tomo proteína do colágeno, que o problema é que eu tenho que aumentar o aporte, né? E aí eu tomo o body antes de ir para casa. E eu chego, eu tô bem, sabe? Dá para raciocinar. Uma dica para esse estufamento, se não tiver intolerância à lactose, né, aquela paciente que usa o whey hidrolisado, porque ele já tem moléculas menores, já é parcialmente digerido, ou whey isolado, que praticamente não tem carboidrato, tem uma quantidade de carboidrato muito menor, né? Então estufa muito menos. Mas é isso, a gente usar estratégias que encaixem na vida da pessoa e não na do médico, né, para que a gente consiga fazer com que aquela pessoa, por exemplo, que chega em casa e agride a geladeira no final da noite, a gente consiga com que ela coma um pouco menos de uma forma mais inteligente. Maravilhoso. Né? Eu falo que e as canetinhas são maravilhosas para isso, porque elas mudam a relação com o alimento, né? Diminuem aqueles food noise, aqueles barulhos da comida, como se a comida estivesse conversando. Pausa o cérebro, né? Pausa o cérebro. Uma paciente falou isso para mim, pausa o meu cérebro, doutora.
Parece aquele instinto de caça, né? Passa um brigadeiro na sua frente, seu olho vai acompanhando, né? Então, assim, isso fica muito tranquilo, né? Então, eu falo que você tem que ter aquela pessoa que entende do anabolismo, do crescimento muscular como uma forma de saúde, e a gente tirar essa ideia pejorativa de que anabolizar é usar bomba, né? Anabolizar é crescer, a insulina é um hormônio anabolizante, ele coloca a glicose para dentro da célula. Então, na hora que a gente fala de crescer, a gente pode anabolizar treinando, anabolizar colocando um aporte de proteína adequado, fazendo uma suplementação adequada, né? Diminuindo o catabolismo, eu estou anabolizando, né? Porque a gente faz um turnover de massa magra de 2% ao dia, a gente constrói e destrói 2% todos os dias. Então, se eu minimizo o que eu destruo, eu estou crescendo, né? Então, ter estratégias que sejam específicas para cada paciente é muito importante. E nessas pacientes 40 a mais que têm essa dificuldade, ter alguém que oriente nesse caminho vai ajudar demais, porque a gente fala um pouco de treino, a gente fala um pouco de dieta, a gente fala desse aporte de proteína adequado, a gente, às vezes, eu já fui até para academia com a paciente, porque ela falava assim, ô doutor, eu estou treinando e não evoluo, eu falei, eu quero ir lá ver, né? Então, quero ir lá ver, fui treinar com ela para ver. Aí a gente fala daquele treino fofo, né? Aquela pessoa que é frequentadora de academia. Fala disso, meu amigo, porque as pessoas têm muito essa ilusão. Ah, mas eu vou na academia. Tá, mas e aí, como é que tá essa construção de músculo? Até pros educadores físicos, eu acho que esse papo é bem necessário. A secretária da academia também vai lá todo dia, né? Então, o que acontece? Não é só ir na academia, e não é só pegar uma ficha pronta e ficar 3 meses com a ficha pronta. Aquela ficha pronta de 3 meses, aquele plano anual que você paga e vai seguindo aquela ficha, isso não funciona. Porque se a gente tem que aumentar as demandas, quando a gente fala de hipertrofia, no treino, na academia, a gente fala de um negócio que chama volume load, que é o volume de enchimento ou de carregamento. Então, tem várias variáveis que eu tenho que trabalhar para fazer hipertrofia. Então, se eu seguir uma ficha pronta ali, eu não vou conseguir evoluir. Eu vou evoluir os primeiros 15 dias e depois eu não vou ter melhora. Eu vou manter. Então, volume load, a gente fala do número de séries por semana, e aí eu falo de 20 séries por semana como uma meta a ser atingida para cada grupo muscular, 20 séries de peito, 20 séries de tríceps, de bíceps, de quadríceps, de cada grupo muscular, né? É uma meta a ser atingida. Obviamente, ninguém tem que começar com as 20 séries, porque se começar vai ter gente ficando 3 dias deitado em casa depois. Mas e aí, isso é uma fala importante, porque a gente tem muita paciente que não faz absolutamente nada, e aí vem com essa ideia de que tem que treinar 7 vezes por semana. É o que eu falei, isso cabe na minha realidade, treinar 6 vezes por semana, mas talvez não seja uma verdade para você. E se você não faz nada, começa devagar e vai evoluindo, né? Todo mundo para correr precisa levantar, depois andar, depois trotar, e aí sim vai conseguir correr. E para fazer uma maratona ainda vai ter que correr por muito tempo. Então, não é bem assim, a gente vai se capacitando, mas essas modificações vão fazendo com que o organismo evolua, e assim você vai conseguir chegar naquele ponto e naquele físico que você quer. Só que é o que a gente falou do foco lá antes. A pessoa tem que entender que ela tem que persistir, porque essas mudanças elas vão acontecendo com o tempo. E nessa história que eu falei de volume load, tem essas mensurações. Eu falei de um objetivo a ser 20 séries por semana, mas a gente pode começar com 10. Né? A gente pode começar fazendo 3 séries de 10, né? que é o basicão ali. Mas a gente, às vezes, se eu aumento para 4 séries de 10, eu já estou aumentando o meu volume load. Se eu começo a fazer essas 4 séries de 10 e começo aos poucos fazer 12, fazer 13, fazer 15 repetições, até chegar a 20 repetições, eu estou aumentando a minha resistência física. E a hora que eu estou com 20 repetições, eu aumento um pouquinho a carga. Aí eu vou diminuir naturalmente as repetições e vou evoluindo novamente. Então eu vou progredindo primeiro na repetição para ter segurança, principalmente para quem treina sozinho, e depois eu evoluo levemente na carga, não precisa pôr pesão. Peso é o último parâmetro que a gente está discutindo aí. A gente não é empurrador de peso, a gente tem que fazer um treino eficiente. Então, na hora que a gente vai evoluindo, né, lentamente, progressivamente, você vai ganhando força,
você vai ganhando condicionamento, resistência física, e aí sim você está capacitado a aumentar cada coisa. E a frequência com que a gente vai é importante. Então, aquela pessoa que treina, que começou, ela pode às vezes começar com 2 vezes por semana, ela já saiu do zero, é melhor 2 vezes do que não treinar, né? E ela pode depois passar para 3, para 4, e aí sim por diante. Que está muito batendo com aquela história que eu falei de quando eu era gordinho, né? Eu era gordinho e comecei a treinar 2 vezes por semana, não tinha tempo para nada, falava com o personal assim, se você não me ligar, eu não venho, entendeu? Então, como se assim, fosse a obrigação dele, né? Eu tenho que agradecer, o pessoal até chama Gustavo, é um amigo antigo, mas eu falava, se você não me ligar, eu não vou não. Aí ele me ligava 15 minutos antes, e aí eu ia, ele falava assim, cadê você? Eu falava assim, hoje eu não vou não, não vai nada, eu vou te buscar aí, né? Então eu ia meio na força do ódio, e no começo é assim mesmo, mas depois você passa a ter prazer de fazer aquilo e até sente falta. Então você começa a fazer cada vez mais, com mais intensidade, com mais qualidade, seu corpo vai evoluindo. Então, treinar tem uma ciência, alimentar tem uma ciência, fazer aporte de vitaminas, nutrientes tem uma ciência, né? Fazer controle hormonal, equilíbrio hormonal tem uma ciência, e a gente tem que repor aquilo que está faltando. Perfeito. Se a gente repõe, por exemplo, para tireoide, ou a pessoa que está com hipotireoidismo, eu tenho que repor hormônio tiroidiano. Para a pessoa que tem uma deficiência de testosterona, eu tenho que repor testosterona. Falta de testosterona te tira proatividade, disposição, energia, né, enfrentamento de vida, é o hormônio da coragem, né? Então, às vezes, a gente precisa repor para aquelas pacientes. E quando ela está caminhando para o climatério, mais ainda, porque começa a faltar progesterona, a cognição fica ruim, então a paciente sai do quarto para a cozinha, chega na cozinha e fala, o que eu vim fazer aqui, né? Então, assim, tudo isso, quando a gente repõe, a gente dá longevidade e qualidade de vida para essas pacientes. Mas eu sempre falo que o paciente tem que fazer a parte dele, né, que é fazer atividade física, porque treino e dieta não é democrático. Eu não consigo distribuir. Pan, treina para mim hoje, por favor, e me dá o ganho muscular que eu gostaria, entendeu? Não tem como, né? Pan, eu vou comer um brigadeiro, mas você engorda para mim, por favor? Podia, né? Podia, a gente podia fazer isso aí, distribuir, mas não é democrático, infelizmente. Então, cada um vai ter o físico de acordo com o treino e a dieta e o esforço que fizer em 80% do tempo. Eu falo que a gente tem uma margem aí de 20% para a gente viver aquilo que a gente sempre sonhou, né? Sentar num lugar, comer gostoso, né? Isso é importante alimentar, também, né? Comemorar com os amigos. Então eu falo que a vida é esse equilíbrio, a roda tem que girar redondinho. Não pode ser só o excesso o tempo todo, que é o que as pessoas fazem, né, meu amigo? Chega quinta-feira, não, quinta, porque amanhã já é sexta, e aí é de quinta à noite até segunda de manhã, tocando terror, aí não dá, né? Tem que ser a exceção e não a regra, né? E o que eu falo, a atividade física, ela é importantíssima. A gente falou disso de uma forma muito positiva, mas se você for pensar nos atletas olímpicos, assim, aqueles aqueles profissionais que levam um nível de competição muito alto, é um fenômeno muito inflamatório. Então, o excesso é ruim também, né? Exato. O excesso é ruim para tudo. Então a gente tem que treinar de uma forma moderada e inteligente. Perfeito. Mas só que cada vez que eu me capacito, eu sou capaz de fazer um pouquinho mais. Então, é evoluindo devagar que a gente vai conquistar. Nesse processo de emagrecimento que eu tive, eu demorei de 2010 a 2017 para estar no físico que eu sonhei, entendeu? Eu não tenho o físico que eu sonhei, mas eu melhorei muito do que eu já fui. Perfeito. Eu ia contar uma verdade, que eu também não tenho mais o físico que eu sonhei, mas eu tô recuperando, que os peptídeos estão chegando e a gente vai conseguir ajudar. Você me passa isso aí depois. Ô, meu amigo, já aproveitando que você falou um pouquinho sobre suplementação, se fosse eu tô aqui ouvindo esse podcast e eu queria saber estratégias interessantes. Eu tô tomando a canetinha, eu tô emagrecendo, mas eu tô vendo que eu tô flácida, que eu tô perdendo músculo. E claro, né, a gente já falou da importância do estilo de vida, não tem almoço grátis, não tem o hormônio ou a canetinha ou o milagre que vai vir e me ajudar. Então a gente já entendeu que a base é essencial, mas se fosse para eu pensar em alguma estratégia de suplementação, o que você gosta na tua prática, na tua rotina que você usa? E aí depois eu queria que a gente desse uma passada rápida por hormônios e aí eu te libero para viver o seu fim de semana. Estou por sua conta. Se você quiser conversar até às 18 horas, estou à disposição. Tadinho, obrigada. Mas, bom,
Falando de suplemento e depois de hormônios, então. Os suplementos que a gente tem mais segurança para utilizar, mais tranquilidade, o que é mais estudado de todos é a creatina. Então, a creatina é um suplemento que precisa, creatina tradicional, precisa de uma saturação. Então, a gente precisa saturar essa fosfocreatina, aumentando um pouquinho a dose na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Depois a gente reduz para a dose padrão, mas ele aumenta a força muscular, aumenta a disposição, principalmente os primeiros 30 minutos de exercício. Então, ele vai, na hora que você começa a treinar, você vai conseguir executar um pouquinho melhor. E e tem que entender que é um suplemento de uso crônico. Não adianta eu usar creatina um dia ou outro, porque se eu perdi essa saturação inicial, eu perco a evolução que ela pode me dar. Hoje tem o Clonapure, que é um tipo de creatina que não depende de saturação, né? E que tem uma eficiência bem legal também, que as pessoas podem perguntar para o médico aí, ele vai saber orientar. Nós temos a beta-alanina. Antes de você caminhar, eu vou fazer perguntas como se eu fosse paciente, tá? Claro, Doutor, mas e o meu rim? Ah, essa é ótima, né? Me deu uma oportunidade incrível. Você levantou a bola, eu vou cortar. Não tem nada a ver com rim, gente. Não tem nada a ver com rim. Mesmo que eu tenha uma depuração renal, isso não altera a função hepática, até com doses muito altas, né? Então tem estudos que utilizaram doses muito altas de creatina, até para paciente que às vezes tem uma certa perda de função renal. Se a gente usa doses tradicionais, isso não vai prejudicar o rim dessa paciente nessa função. Então esquece o rim, tira o rim dessa história da creatina. Você pode usar sem problema, né? Eu falo que tudo tem que ser orientado. Eu falo que as pessoas que são sabichões às vezes se dão mal, então é porque querem fazer sozinhos, mas tendo uma orientação é perfeitamente possível, é um suplemento maravilhoso. Perfeito. E com relação ao horário, tem algum horário que é melhor? Na verdade, formalmente não. Por ser o povo fala toma antes do treino, depois do treino, na verdade, por ser um suplemento de uso crônico, né, você vai usar diário. Então, se você mantiver aquele uso diário, você está tendo a efetividade que ela precisa ter, né? Algumas pessoas, como tomam 2 shakes aí de whey, né, um pela manhã e um no final do dia, colocam uma creatina em cada um e tá tudo bem. Tá, uma média aí de 6 gramas por dia. E outra pergunta, com relação a ter selo Creapure, qual que é a diferença de uma e outra, que eu vejo muita angústia com relação a isso também. Pois é, a creatina ela tem algumas falsificações, então nem todos os produtos têm uma qualidade tão grande. Existe esse selo de qualidade que chama Creapure, que é um insumo que é americano, né? Então tem uma qualidade de fabricação um pouco melhor. Então nos potinhos de creatina, um selinho verde escrito Creapure, né, para ficar fácil o pessoal eu ler lá e entender, e ele tende a ter uma qualidade melhor. Mas a gente tem hoje várias enquetes que falam da qualidade dos wheys, várias pesquisas do Inmetro e tal, então a gente é melhor talvez olhar isso, porque hoje até o selinho estão falsificando. Inclusive no site da Abenutri, eles testaram várias creatinas, dá para você ver marcas, então eu acho bem importante trazer isso. Perfeito, meu amigo. Isso, para o whey, para a creatina, tem sempre pesquisas e estudos da qualidade desses produtos, né? Perfeito, perfeito. Pode voltar, você estava falando da beta-alanina. Beta-alanina. A beta-alanina dá até um formigamento no corpo, a pessoa acha esquisito. Ele também é um suplemento que estimula essa predisposição, essa energia inicial, né? E ela também é um suplemento de uso crônico, também tem que ser usado todos os dias. À medida que você vai usando, esse formigamento inicial ele passa. Então, às vezes, aquela pessoa tem um desconforto quando começa a utilizar, mas isso passa. Nós temos também o HMB, que é um derivado da leucina, né? A leucina é o aminoácido que mais estimula o crescimento muscular, e o HMB, que é o hidroximetilbutirato, ele também pode estimular a síntese proteica e o crescimento muscular. A própria leucina, por ser o aminoácido que mais estimula, quando a gente fala aí, de tomar pool de aminoácidos, né? Não, fugiu o nome.
BCAA, né? Não, eu tô igual o pessoal da menopausa. Você tá com brain fog. Tá igual eu. Brain fog. Mas o BCAA, você tem que escolher o BCAA que tenha maior quantidade de leucina. Né? Às vezes 8 gramas, tem uns bem legais que tem uma quantidade de leucina bem grande e ela estimula essa via mTOR, que é essa via de crescimento muscular. Né? A vitamina D ela é muito importante porque existem estudos recentes mostrando, estudo de 2025, mostrando que quando a pessoa está treinando de forma eficiente, se ela tiver uma vitamina D abaixo de 30, desde que seja possível a gente suplementar, porque você tem que olhar o paratormônio também, mas que ela tem uma vitamina D abaixo de 30, ela não consegue um anabolismo, uma construção muscular tão significativa. Né? Então é bastante interessante. Tem o Pep Strong, que é um... o Pep Strong é bem legal. O Pep Strong é o primeiro peptídeo, não, é o primeiro suplemento que foi inventado pela inteligência artificial, né? Então ele é retirado de uma planta que se chama Faba vícia e esse suplemento ele consegue inibir a inibição do crescimento muscular. Ele inibe a miostatina, que é uma substância que controla um pouco o nosso crescimento muscular. Essa substância vem lá da pré-história, miostatina, né? E só para explicar, para que as pessoas entendam, a gente não podia crescer do ponto de vista muscular demais, porque a gente precisava ser ágil. E manter um corpo muito grande gasta muita energia. Então, a gente, numa época de escassez de energia, a gente precisava controlar isso aí. Então, a miostatina controlava o excesso de crescimento muscular e o Pep Strong inibe a miostatina, então inibe a inibição do crescimento muscular. Esses suplementos são fantásticos e a gente pode estar sempre colocando. E o que a gente falou bastante sobre o whey ou a suplementação de proteína, né, também? Bem legal. Então, assim, eu falo que primeiro é comer comida. Suplemento é para complementar aquilo que eu não consigo comer. Suplemento, né? Então, as pessoas às vezes só suplementam e não comem, e não é bem por aí. Aí a gente tem que falar dos micronutrientes que a pessoa às vezes está perdendo, né? Um outro que é bem interessante, que tem bastante estudo também, é a própria cafeína, que é um estimulante, um energizante. Quando a pessoa fala assim, pré-treino, vou tomar um pré-treino, não tem pré-treino melhor e mais estudado do que a cafeína. Você pode tomar um super coffee, você pode tomar em cápsulas de cafeína de 200 miligramas, também não gosto muito não, gosto de café. Eu adoro super coffee, eu tomo todo dia. Eu sou da minha roça aqui de Minas Gerais. Pão de sal. A gente toma café coado, tá joia? Então aqui é café coado e desde que o dia amanhece até o dia anoitecer. Dá 1,5 litro de cafeína Tranquilo, por dia. Né? Sossegado, né? E dorme numa boa, viu? Não tem esse problema não. Porque já dessensibilizou, já teve um ataque de filaxia. Né? Maravilhoso. Então, basicamente, esses são os suplementos que a gente mais usa com mais frequência, porque são os mais estudados. Perfeito. Tem diversos outros, mas às vezes com a literatura não tão intensa em cima deles. Perfeito. Né? E com relação aos hormônios, tá? Eu acho que o objetivo não é falar sobre reposição hormonal de menopausa, porque já trouxe esse papo aqui. Você já falou também da importância da testosterona, mas tem algo, né, que você usa pensando em anabolismo ou performance? Se tem algum hormônio que é da tua preferência, ou se tem, pra você dar uma pontuada, só pra gente poder entender um pouquinho sobre. Vamos lá. Quando a gente falou das canetinhas, né, toda vez que a gente está emagrecendo, a gente perde massa magra e gordura, né? E o que acontece? Para o Wegovy e para o Ozempic, 39%, né? Então, para cada 10 quilos, 3,9 quilos. Para o Mounjaro, 24%. Para a retatrutida, que vai chegar a 33%. Então, assim, estão estudos mostrando que tanto a retatrutida quanto a tirzepatide está superestimado, porque, na verdade, a gente diminui um pouco da gordura intramuscular. Mas, então, melhora essa densidade. Mas o que a gente tem que entender? Se a gente vai perder músculo no processo de emagrecimento e estar mais magro é ter saúde, a gente precisa também trabalhar esse compartimento que é a parte muscular. E aí a gente falou aí do treino, da dieta, da proteína, do suplemento, e os hormônios também são muito interessantes. Os 2 hormônios mais estudados para sarcopenia em idosos e com segurança clínica muito significativa são a oxandrolona e a nandrolona.
A oxandrolona não é uma testosterona, viu, gente? Ela é uma DHT, uma dihidrotestosterona. Então, ela tem uma ação diferente da testosterona. Não é tão igual, apesar de agir no mesmo receptor, que é o receptor androgênico. A oxandrolona ela tem por via oral e ela passa pelo fígado e por isso pode dar os metabólitos hepáticos da oxandrolona, podem dar mais pelo, mais acne, oleosidade, alteração de colesterol, mas também não são muito frequentes, é uma droga de uso bem seguro, né? Pacientes idosos, acamados, em CTI, que ficam muito tempo acamados, eles usam com essa intenção de tratar a sarcopenia, pacientes HIV positivos, pacientes que estão consumidos pelo câncer, eles podem usar essas drogas. E ela é uma dihidrotestosterona modificada. Então, a gente tem que entender que é diferente da nossa dihidrotestosterona natural. A nossa dihidrotestosterona natural ela é muito mais androgênica do que anabólica. Então, ela piora pelo acne e oleosidade, né? E a oxandrolona ela é muito mais anabólica do que androgênica. Ela entrega 10 de anabolismo para 1 de androgenismo, né? Então é uma droga que vai ajudar esses pacientes que têm um consumo ali dessa massa muscular, que tem uma perda de força, de função, né? Até de atividade no dia a dia, a manter uma massa muscular que mantém essa proatividade, essa energia do dia a dia. Então, quando a gente fala do emagrecimento, mantendo a massa muscular, a gente vai conseguir emagrecer mais rápido, de forma mais eficiente, mantendo uma certa sustentação de pele, porque a gente tem uma gordura na pele que se chama gordura DWAT, demudo W-A-T. Essa gordura é uma gordura que produz colágeno, que mantém o viço da pele, e ela depende do estrogênio e da testosterona. Então, quando a gente tem a testosterona espessa um pouco a pele, a dihidrotestosterona também, então a oxandrolona também aumenta a espessura da pele e o estradiol repõe um pouco dessa gordura que melhora a textura da pele. Então, no emagrecimento, se a gente consegue equilibrar esses hormônios, a gente consegue manter um viço para a pele, uma qualidade de saúde para a pele e manter aquela paciente ainda bem, né? Sem aquela sensação de que ela pendurou, de que ela derreteu, né? Que ela derreteu, né? E para os pacientes que têm essa perda de função muscular, ela é muito importante manter o hormônio, né? Eu gosto de pontuar muito, eu faço que esses exemplos eles são muito significativos, né? Eu tive aqui seu Gabriel, um homem de 92 anos, né? E que chegou aqui com a testosterona de 22, de bengalinha, né? Andando com dificuldade, né? E a gente começou a fazer a nandrolona para ele, no caso, e seu Gabriel, com 4 semanas, fazendo o único exercício, que era apoiar na bengalinha e levantar 40 vezes no dia, né? Ele levantar 10 de manhã, 10 na hora do almoço, 10 no meio da tarde, 10 à noite. Ele voltou 4 semanas depois, sem a bengalinha, todo feliz e ainda brincando com a secretária. Então, dando uma cantadinha. Dando uma cantadinha. Mas então essas coisas é para a gente entender que às vezes o hormônio é vida para essas pessoas. Então ele tem que ser indicado no momento certo. E aí esses dois hormônios, a nandrolona e a oxandrolona, para sarcopenia são os que a gente tem mais estudo, né? A gente tem as testosteronas em implantes, que também podem ajudar nesse processo, as testosteronas em gel transdérmico, que também podem ajudar nesse processo. E às vezes, dependendo da dose, a gente não precisa falar só de anabolismo, mas se a gente, de anabolismo propriamente dito, né? Mas se a gente coloca um hormônio que aumenta a sua proatividade, você vai treinar melhor. E se você treinar melhor, você vai conquistar mais massa magra. Perfeito. Então isso é muito importante para a vida das pessoas, essa proatividade que o hormônio dá, né? Perfeito. Algumas pacientes que a gente fala assim, doutor, depois que eu estava consumida, depois que eu coloquei o hormônio, foi como se eu tivesse feito ressuscitação, eu renasci, né? Tá. Então, isso acontece de uma forma muito positiva quando você indica bem o hormônio. Perfeito. Então, eu acho que tudo na vida da gente é ferramenta, e a gente não tem que endeusar nem demonizar. A gente tem que entender qual ferramenta é importante para qual paciente, em que momento, em que condição, em que quantidade, né? Perfeito. E aí a gente consegue, individualizando, trazer grandes resultados. Eu tenho pacientes aqui que tinham lipedema, por exemplo, já com 48 anos, uma dificuldade de emagrecer absurda, porque o lipedema é uma gordura doente, não sai tão fácil, e que a gente
usando as canetinhas, por exemplo, anti-hepatida, com apoio hormonal, com equilíbrio hormonal, com bloqueio estrogênico, com apoio do hormônio androgênico, ela perdeu 26, 27 quilos em 3 meses, né? Tirou aquele lipedema, conseguiu enxergar a coxa, a alegria dela de ver a musculatura dela na coxa marcando um pouquinho, isso é encantador para a gente, eu tenho certeza que a gente transformou a vida dela. Então, quando a gente usa todas essas ferramentas, consegue ter uma congruência dessas ferramentas, a gente consegue ajudar muito. Então, basicamente, esses são os 2 hormônios. Existem outros hormônios que a gente poderia utilizar. Alguns o pessoal usa de forma underground, mas existem. Então, a gente não pode deixar de falar que existem, né? Uhum. Existe a metenolona, existe a drostanolona. Então, tem vários outros hormônios que também são de hidrotestosterona, que também podem ajudar essas pessoas. São hormônios antigos, mais de 50 anos que existem no mercado, mas que hoje não estão mais liberados pela Anvisa. Então, a gente tem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar, porque se eu construir massa magra nesse paciente, a chance de rebote, a chance de reganho desse paciente quando parar a canetinha, ela é infinitamente menor. Tem um estudo muito clássico que mostra isso, pacientes que treinaram e usaram a canetinha e pacientes que só usaram a canetinha. Numa tabela de peso, quem treinou e usou a canetinha perdeu menos peso, que segurou a massa magra. Mas numa tabela de gordura, quem treinou e usou a canetinha emagreceu mais, perdeu mais gordura. Na hora que eu paro de usar, o rebote de quem não treinou, de quem não construiu músculo, ele é infinitamente maior, maior que 70% do que foi perdido, né? E para aquele paciente que construiu o músculo de uma forma eficiente, ele não teve reganho nenhum. Então, quando ele constrói músculo, o músculo é a garantia, é o lastro que você tem para poder comer até um pouquinho mais e às vezes até para poder errar na dieta de vez em quando. Maravilhoso. Você vê, eu acho que esse papo, assim, sensacional, meu amigo, de verdade. Eu acho que a gente construiu de uma forma muito incrível, porque você vê o que a gente falou, o quão rico foi esse papo, porque a gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre a importância da proteína na dieta, a gente falou do treino e do tipo do treino, a gente falou das vitaminas, minerais e tudo mais, a gente falou de suplementação e a gente falou de hormônio. É que as pessoas acham... E a gente falou da canetinha, né? Então, assim... vou usar a canetinha e tá tudo bem, né? Vou comprar, porque é isso, né? Vou comprar por aí. E olha como pode ser efetivo essa perda de peso e sem o reganho, né? E algo que seja persistente de fato, né? Que eu consiga ter de fato uma mudança em vida. Então, assim, nossa, não sei nem como te agradecer. Eu falo que é transformador isso. Quando a gente muda a vida das pessoas realmente, isso é transformador. E não existe bala de prata em medicina, não existe um tiro único, né? Na hora que a gente cuida de tudo isso, desse terreno biológico, da dieta, do treino, da suplementação, da hormonização, né, do sono, do estresse, a gente melhora a vida dessa pessoa como um todo e realmente muda o paradigma, muda aquele mindset para a pessoa ter sucesso na vida dela como um todo. E é isso que a gente quer construir para todo mundo, né? Meu Deus. E eu estar aqui com você, eu fico tão feliz. Se eu pudesse, eu falava aqui 8 horas, sem medo. Eu já tenho aqui mais, pelo menos 2 episódios, tá? Então se prepara que eu vou te encher o saco aí de novo. Vamos estar sempre às horas. Nós podemos fazer um episódio que dure 24 horas e faz uma maratona. Quem chegar no final, a gente dá um prêmio, uma consulta de cada um e ainda dá um aporte de proteína. Meu amigo, que papo, meu Deus do céu, muito obrigada, viu? De verdade. É enriquecedor, sempre as trocas com você são muito ricas, você sempre acrescenta, você é o tipo de pessoa que sempre acrescenta, você é diferenciado, obrigada mesmo. Nossa, eu falo que Deus e o universo, ele é muito bom comigo, porque ele sempre coloca pessoas muito especiais e você é uma delas. Então, nossa, muito obrigada, de verdade. Eu que vou te agradecer e eu falo que um gambá cheira o outro. A gente já falou disso, né? A hora que a gente encontra essa afinidade, esse carinho que é mútuo, né? Só vai sair coisa boa. Então, assim, eu quero te parabenizar por esse podcast, pelo PodPan. É sensacional, eu te acompanho, eu sou uma pessoa que admira o seu trabalho demais. Eu vejo o tanto que você cresce, o tanto que você é especial para tanta gente, o tanto de pessoa legal que você trouxe aqui. E eu me sinto muito honrado de poder participar, porque a gente que é daqui do interior, né, aqui que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte,
né? A gente quer muito participar desse mundo de estudo, de conhecimento, de poder ajudar as pessoas, e você está me dando essa oportunidade de Maravilhoso. falar um pouquinho aqui. Eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. Nossa, eu que não sei como agradecer, de verdade. Tô muito feliz mesmo. Aproveita, deixa os seus contatos, fala como que é a tua rotina para atendimento, onde que eu posso te encontrar. Fiquei apaixonada por você, quero passar com você. Deixa aí os teus contatos, aproveita. Bom, eu E o que trabalho você numa tem, né? clínica. O que você tem? Médicos, colegas médicos. Eu sei que você tem curso. Deixa um pouquinho aí do que você A tem. gente a gente está fazendo uma mentoria aqui em Belo Horizonte, uma mentoria presencial, em que a pessoa vai me acompanhar aqui durante 3 dias, e nessa mentoria a gente discute todos esses assuntos. Meu leque de trabalho ele é bem amplo, então a gente atende aí de adolescente até idoso, e para melhorar a qualidade de vida de todas as formas, homens e mulheres. Né? A gente trabalha com implantes hormonais, a gente está começando a discutir os peptídeos, ainda a gente não pode usar no Brasil, mas está já discutindo abertamente isso. Outros, Né? né? Porque Tears você já usa, né? Pois Aprendi. é, a TIS eu já uso, é um peptídeo, isso aí. Então, a gente trabalha muito com essas questões: emagrecimento, longevidade, qualidade de vida, mudança de transformação na vida das pessoas. E eu tenho essa mentoria aqui em Belo Horizonte, estou Essa é pra participando da médico, tá? Essa é pra para médico. médico, para médico. Tem uma mentoria que eu estou junto com o Thales Medeiros, que a gente também está lá 1 ano acompanhando as pessoas, discutindo caso clínico, apresentando aula, discutindo artigos, mostrando para as pessoas uma forma legal de trabalhar, como a gente faz o que tem na literatura atual. Então, assim, eu sou o cara da atualização da mentoria do Thales, então toda semana eu levo artigo para a Você turma, sempre foi. e o Thales é um cara muito legal e sabe Ele muito é também, mesmo. um irmão, então a gente tá nessas duas aí. E estou sempre nos congressos aí falando um pouquinho, dando um pouquinho de aula. Aqui no consultório, então, eu trabalho numa clínica que chama Hub Health, né? Que é uma clínica que a gente está aqui para acolher essas pessoas com muito carinho, tentar fazer uma jornada do paciente que seja encantadora, para a gente realmente transformar a vida das pessoas. A consulta demora 1 hora e meia, às vezes até 2. O paciente seguinte, às vezes, até fica um pouco chateado, mas é porque a gente quer entregar o melhor para as pessoas, tudo que a gente sabe, às vezes, naquele primeiro momento. A clínica fica aqui em Belo Horizonte, né? Eu tenho um Instagram da clínica, que é underline Hub Health. Tem o meu Instagram pessoal, que é Dr. né? Henrique.Barreto. Se o pessoal tiver dúvida, quiser me perguntar lá, eu estou sempre à disposição. Então, não se acanhe em perguntar, em tirar Maravilhoso. dúvidas, em Ele é muito querer saber proativo alguma mesmo. coisa a mais. Se eu souber de vocês, vocês podem ficar Ele é bem tranquilos. desse Né? jeito mesmo, E sempre. tanto os colegas médicos quanto os pacientes que quiserem tirar dúvidas aí, a gente está à disposição. E eu só posso te agradecer de tudo isso que a gente está aqui. Tenho Maravilhoso. certeza que a gente ainda vai fazer alguma coisinha juntos Ah, aí, com toda tá joia? certeza. Né? Obrigada. Quem sabe aí nós vamos montar uma de mentoria, né? Ah, eu acho que eu não tenho toda essa capacidade, não, viu, meu Ah, amigo? claro que tem. Eu falei que eu tinha síndrome do impostor, né? Eu ficava meio preocupado, assim. A gente às vezes acha que não sabe, mas quando a gente está vendo gente que às vezes sabe um pouquinho menos, que está menos preparado, a gente sabe que a gente tem muito para entregar. E você Maravilhoso. tem muito para entregar, tem muito Maravilhoso. para entregar. Então, toda vez que a gente conversa é enriquecedor para mim, eu aprendo com você e eu Imagina. fico encantado com isso, essa troca. Lindeza. Muito obrigada mesmo.